Porque RP, eu sempre falo que não foi eu que escolhi, assim, foi uma coisa muito natural. Eu desde a escola, assim, sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas. Então, eu organizava campeonato de futebol, organizei festival de banda, formatura. Nunca fui do Grêmio estudantil, mas sempre gostei de me relacionar muito, de liderar esse tipo de coisa. Então, foi um processo muito natural por entender que RP era o cara que poderia fazer isso, né? E também por entender que RP era o cara que trabalhava com pessoas e eu adoro pessoas. Acho que o principal aprendizado que eu tive com a profissão foi ter um olhar macro sobre as coisas. Eu acho que dos profissionais de comunicação, o RP é o que tem o profissional mais amplo, né? O jornalista tem um olhar mais específico para o conteúdo, para contar uma história, o publicitário para vender uma história, seja em qual formato for, e o RP ele tem que olhar um pouco para tudo, assim, sabe? E isso me ajuda muito a olhar oportunidades. Porque eu sempre tenho um olhar muito amplo. Eu costumo dizer que todo mundo olha só o que está na sua frente, né? E eu olho de um lado, do outro, de ponta cabeça, com a luz apagada, com a luz acesa. Então esse olhar macro, assim, é uma das principais ganhos que eu tenho com relações públicas. Eu sou muito bom em quebrar bares, porque eu quebrei 3 bares já. O primeiro foi em 2002, chamava-se Bar na Balada. O segundo foi em 2006, ou seja, 4 anos depois eu tentei de novo, e aí a gente quebrou de novo, era Dub Hall. E eu lembro que esse bar de 2006 tem uma história muito boa, que o dia que a gente decidiu fechar, a gente, sei lá, tinha pago R$1.000 pelo bar, não é isso, né? E tinha uma proposta para vender por 500, tipo, metade do que a gente tinha pago. E a gente falou, não, vamos vender e tal. E eu lembro que antes de sair, eu olhei para trás, uma coisa meio de filme assim, eu olhei para trás e falei, cara, falei pro meu sócio, meu, sacanagem a gente vender pro cara, porque não vai dar certo, porque tem um sapo enterrado aqui. E o cara que abriu o bar foi um sucesso durante, tipo, 5 anos, assim. Vieram até para São Paulo depois, que era o Beco. Ou seja, de fato não era um sapo, né? Era a nossa falta de habilidade, gestão e conhecimento. E daí, em 2010, eu abri o 3º bar. Insisti na história e, de novo, eu errei, né? Por falta de gestão, por falta de conhecimento, principalmente eu acho por falta de gestão. E aí em 2014 eu abri o 4º bar e aí esse bar deu certo, né? Eu acredito muito nisso, né? Que os erros eles são um aprendizado pra gente. E não é de forma romântica, ai que bom errar que você aprende. Não, tipo, dói muito, né? Dói no bolso, dói quando tu começa a te duvidar de ti mesmo, né? Será que eu sei fazer mesmo? Ou será que... E eu tenho certeza que foi que a minha experiência com 3 fracassos contribuiu muito. Mas a gente termina 2018 com 4 bares. Ou seja, para mim é o ano que eu zero a conta. Eu tô pagando os 3 bares que eu errei, porque um já estava certo, agora tem mais 3, agora eu virei. Já posso dizer que eu tenho mais sucesso do que fracasso em bares. Eu sempre tive esse sonho de ser famoso, porque meu pai é humorista, né? Meu pai é artista, assim, e tal. Mas ele não era famoso. E eu sempre tive essa coisa, eu sempre gostei muito de aparecer. Mas não do lado pejorativo de aparecer. Eu sempre gostei, sabe? Eu gosto de coisas. E eu tinha esse sonho de ser famoso, mas eu nunca fui apaixonado pela música. E por isso que não aconteceu. Tipo, eu tive 3 bandas e a 3ª deu muito certo mesmo. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tocou, eu paguei quase toda a minha faculdade com o dinheiro da banda, comprei um carro com o dinheiro da banda, tipo, me virei muito assim. A gente fez muito show no interior e tal, foi muito legal, super reconhecido, fui, entre aspas, né, famoso localmente, assim e tal. Mas um dia eu vi que não fazia sentido pra mim. E eu só fui entender essa história de ser famoso em 2012, quando eu comecei com Todo Mundo Precisa de um RP, e eu comecei a fazer palestras e comecei a ser reconhecido. E aí eu entendi, na verdade, que eu não queria ser famoso, eu queria ser reconhecido. Essa talvez seja a pergunta que eu mais respondo, né? Como eu faço tantas coisas? Eu não parei para contar, mas eu sou sócio de 5, 6 empresas, devo ter uns 15, 20 sócios, entre negócios e projetos que eu sou envolvido, assim. Tem 2 coisas que eu entendi. Primeiro que hoje eu entrego para os negócios aquilo que eu tenho de melhor.
Então, e muitas vezes os meus parceiros de negócio demoram um tempo para entender. Porque eu não sou um cara presente, porque não tem como ser presente em tudo. Então, mas eu entrego aquilo a minha melhor habilidade, que é ser relações públicas, que é fazer as estratégias de relacionamento dos negócios. Então, esse é o primeiro ponto. Eu desliguei da história. Tipo, eu não consigo ficar indo no bar. Não dá, porque não dá tempo. Então, se eu quero fazer muitas coisas. Então, o primeiro é entregar só aquilo que eu tenho de melhor em cada um dos lugares. Mas eu estou num processo de organização exatamente a holding Guilherme Alf, que é sócio de vários negócios, e quais são as entregas que eu tenho em cada um, porque eu vim até aqui de um jeito meio orgânico, assim, aprendendo, estudando um pouquinho, convivendo com várias pessoas que me ensinaram e tal, mas agora não dá mais. Tipo, eu cheguei num ponto que eu assumi responsabilidades com pessoas que não dá mais, né? Eu sou muito apaixonado por futebol e tem uma coisa muito louca, meu pai também trabalhou com futebol, né? Foi preparador físico profissional e tal. A minha noiva, o irmão dela joga, o pai dela é jogador. Dos meus padrinhos de casamento, 2 são jogadores profissionais. Então, assim, eu sou cercado na minha vida pessoal por vários. E eu sou muito apaixonado por futebol, gosto muito, assim. E é muito louco porque mais do que o jogo em si, eu gosto da atmosfera do futebol. Ele mexe com muitas coisas, ele mexe com sentimento, ele mexe com espírito de grupo, ele mexe com liderança, ele mexe com atitude, ele mexe com uma série de... ele mexe com competição e eu sou maluco por competição. Eu não sou competitivo, mas eu sou maluco por competição. Eu acho essa coisa de um ganhar, um perder, eu acho esse jogo, essa adrenalina de não saber, de não ser pragmático, me encanta, assim. E ainda hoje, quando eu recebo o WhatsApp ou os caras me ligam, eu tenho algum tipo de contato com os caras, eu tipo, ainda solto um sorrisinho bobo, assim, tipo, isso tá acontecendo, tipo, eu tô falando com os caras. Especialmente nos dois, no Denilson e no Muricy, que eu tenho muito mais contato do que com os outros. Acho que inacreditável é a palavra, assim. É inacreditável que eu troco áudios com o Muricy toda semana. Às vezes pra falar da vida, sabe? É inacreditável que eu já sou amigo do Denilson há 4 anos. A gente já deu muita risada junto, já fez muita coisa junto, assim. É muito maluco mesmo. Relacionamento é uma habilidade. Eu acho que... eu não vou te dizer que é tudo, mas tem em tudo. É muito maluco. Eu tenho um projeto chamado China Brasil Futebol, que é um projeto que é uma plataforma de comunicação que conta... que é um veículo de comunicação que conta para o Brasil o que está acontecendo com os jogadores brasileiros que estão atuando na China. A China hoje é o mercado que mais investe em futebol no mundo, a China é a maior economia e tal. E, por exemplo, eu vou à China 2 vezes por ano, esse ano não fui. Daí eu converso com os caras, daí eu vou jantar, alguns já me convidaram para ir na casa, já fui na casa de vários. Eu vou no jogo, normalmente eu fico no camarote das famílias, daí eu conheço os filhos, daí eu tenho uma conexão com criança que eu adoro, daí eu já converso, daí com os pais, depois eu vou jantar com toda a família, daí a esposa já me conhece, daí não sei o que, blá, 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 blá. Daí eu volto pro Brasil. Se eu não tivesse a rede social, eu ia ficar sem me relacionar com esse cara 3 meses. Se fosse só um telefonema, vamos dizer que tivesse telefone na internet. Mas agora não, eu continuo me relacionando com o cara, sabe? Então eu também acho que a gente entrega, nesse caso da distância, no meu caso de Porto Alegre e São Paulo, eu consigo participar das coisas de Porto Alegre mesmo sem estar lá, porque eu estou sempre presente, sempre online e tal. Então eu fiz uma lista na parede da minha casa, uma tripa de post-it, quais eram os meus objetivos para 2019, né? E o principal deles, e por isso eu decidi contratar uma consultoria, era criar um sistema de gestão da minha vida profissional para que eu não ficasse doente, para que eu não pagasse um preço alto demais porque eu quero. Mas hoje eu já tenho reconhecimento, ele já me basta muito. Hoje o que eu busco muito são 2 coisas. Fazer coisas que eu goste de fazer e que eu tenho orgulho. Tipo, eu definiria com coisas legais. Eu não quero fazer coisa chata. E eu não tenho problema nenhum se eu tiver que fazer. Tá tudo bem. Eu tenho que sobreviver, tenho que pagar as minhas contas, tá tudo bem. Mas eu não quero. O que eu quero é fazer coisas legais. E eu quero ganhar bastante dinheiro por isso. Então eu busco fazer coisas legais com uma recompensa financeira, sabe? Eu vejo muita gente dizer assim, nossa, meu Deus, que dinheirista, ou não sei. Sim,
Tipo, eu quero ter uma vida boa, eu quero, tipo, daqui a pouco eu quero ter filho, e ter filho é caro, né? Ter filho eu quero dar o melhor pro meu filho, e não é dar o melhor assim, eu quero comprar o melhor chupeta pra ele, quero levar ele pra Disney. Não, não é isso. Eu quero ter uma segurança, uma estabilidade financeira para ter uma vida legal com a minha família, construir e também poder me permitir viver coisas legais. Porque eu acho que tem muito disso. A gente trabalha, e daí não sobra para tu se permitir a ter coisas legais fora do trabalho. Eu queria muito. E o meu trabalho me proporciona muitas... Tipo, eu fui pra China 4 vezes, pra China. Tipo, eu sou de Porto Alegre, um guri lá de Porto Alegre, não sei o que. Eu fui pra China 4 vezes, sabe? Por causa do meu trabalho. Eu fui pros Estados Unidos mais de 10 vezes por causa do meu trabalho. Eu fui pra Rússia. Porque hoje eu não considero as minhas redes sociais redes pessoais. Eu considero as redes profissionais, né? Inclusive, eu sou muito melhor nas redes do que eu sou na vida ao vivo, né? Então, eu sim considero. Talvez não... Eu até gostaria de ter, mas não tem essa organização toda, assim. Mas a maioria das fotos que eu posto são estratégicas. São para contar alguma coisa, né? Muita gente fala assim... mas tu posta demais, tu fala tudo que tu faz. Sim, é uma linha de trabalho que eu tenho. Dessa forma eu vou deixando as pessoas sempre informadas, elas sempre me veem como um cara que está fazendo um monte de coisa, super ativo e tal, e essa é a imagem que eu vou construindo na cabeça das pessoas, né? Eu acredito que redes sociais são currículos atualizados em tempo real. É isso, sabe? Então, tu manter as tuas redes atualizadas e contando o que tu faz, porque hoje não qualquer, assim, mas grande parte das pessoas que recebem um currículo, vão contratar alguém, vão lá olhar. Porque o currículo ele é super pensado, parado, meio engessado e tal. Tu quer saber como a pessoa é? Vai lá, olha os posts e vê e tal. Então eu acredito muito nisso. De novo, faço menos do que eu gostaria, mas faço de forma muito orgânica porque já é o que eu já faço. Então eu sei que mesmo o meu fazer pouco é mais do que a maioria das pessoas porque é o meu trabalho, né? Então é que nem assim, tu perguntar se dentista escova os dentes direito. É claro, ele escova, ele é dentista, sabe? Ele sabe, tipo assim, ele não pensa no negócio, ele já faz meio automático. É pra mim, mas eu gostaria de cuidar mais, é um dos meus planos para 19. Quando a gente decidiu compartilhar as coisas do casamento no Instagram, foi para várias coisas que as pessoas nem imaginam. Uma delas foi para ter um histórico digital. Sabe? Vai ser muito massa, daqui a 10 anos a gente vai olhar o noivudo e vai mostrar para os nossos filhos. Tipo, olha o que o pai e a mãe fizeram, um Instagram, não sei o que, não sei o que. É uma maneira da gente, nesse caos digital que é a vida, porque hoje é muito difícil tu guardar as coisas, né? Tu não sabe onde tá, não sei o que, tá numa pasta, tá no Drive, tá no WhatsApp, apagou o WhatsApp, trocou o celular, não sei o que. Tu ter publicado lá também é uma coisa pra gente guardar, assim. Terceiro, porque a gente tem uma coisa muito louca, assim, as pessoas... não são milhões de pessoas, são poucas pessoas, mas as pessoas têm uma coisa muito legal com a gente enquanto casal. Que eu acho até que foi uma coisa que nos segurou várias vezes, quando a gente teve, né, enfrentou crises assim. O fato das pessoas gostarem muito da gente como casal e tal, ajudou muito, assim. É um processo, né, mas eu tava num churrasco na casa do Atitude 67, conversando com o Pedrinho, e nós estávamos conversando sobre vida, tomando uma cerveja e tal. Eu não sei de que a gente estava falando, assim, mas assim, foi exatamente, acho que clique é a palavra. Foi assim, eu falei, então, bicho, eu não sei, cara, eu já tô achando que eu tenho que casar. E aí eu já fui falando e, putz, eu podia casar vai ter o show da Atitude em Porto Alegre. E a gente estava falando muito sobre a importância do show do Atitude em Porto Alegre para mim, que ia ser muito legal de ver eles na minha cidade e tal. E ali naquela hora eu falei, se eu pedisse no meio do show e tal, ia ser incrível. E aí a gente começou podia ser nessa música, a gente começou a falar e tal, e ali, tipo, deu. É engraçado, tem umas coisas na minha vida que eu não fico pensando muito, assim, sabe? Depois, é isso? Então, tá. E a partir daquele dia, eu já era noivo. Tá tudo certo, agora eu vou casar. E aí foi só, tipo, questão de... No outro dia eu já mandei mensagem pra uma amiga nossa que tem uma ótica, viu o negócio da aliança, daí não sei o quê, daí eu contei pra pouca gente, né? Tipo, eu contei pra alguns amigos pra eles irem no dia, falei, vai acontecer, então vai lá. E pros meus pais, eu não contei, nem pra minha sogra, e aí um dia antes eu contei pro meu sogro. Eu cheguei na casa deles e tal, e falei pra ele e tal. Falei, tal, assim, claro, tal. Ele é todo...
E daí no outro dia, a festa era de tarde para de noite, assim, o show era 7 horas. Quando foi umas 3 da tarde eu fiz um grupo no WhatsApp com meu pai, com a minha mãe, com a minha sogra e com o meu sogro. E aí falei, olha gente, daqui a pouco vai acontecer assim, assim, assim e tal, chegou a hora e tal. E aí avisei eles pelo WhatsApp, assim, aí começaram a chorar, tal, no carinhos de emojis de choro e tal. Mas foi muito legal, assim. E especialmente em 2018, quando a gente noivou, a gente já estava vindo para São Paulo. E aí ajudou muito, sabe? Porque aqui também a gente já é diferente, a gente morava junto em Porto Alegre, mas morar junto em São Paulo também já é outro caminho, assim. E eu acho que o que vai mudar é principalmente esse sentimento de construção de família, sabe? E que a gente já está sentindo, né? Coisas que, desde coisas muito práticas do tipo, tá, e o dinheiro, e agora, como que vai ser? Eu tenho o meu, tu tem o teu, nós vamos juntar os dinheiro, sabe? E, tipo, eu falei pra ela, eu já mais ou menos tenho na minha cabeça, e ela também, que vai ser mais ou menos cada um o seu, mas assim, agora a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa só falar sobre isso. A gente tem que conversar, e o que é nosso, tipo, que regime nós vamos casar, o plano de saúde. Então é engraçado ter um monte de coisa prática, assim, mas que ao mesmo tempo vai compondo a história, sabe? O ano do noivado pra mim é muito especial, porque tinha coisa que eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia de como era legal, muitas coisas, né? De como eu ia viver. Eu tava esperando viver várias coisas, mas outras eu não tava nem esperando. A coisa com os padrinhos, com os nossos pais, a coisa entre a gente, assim. Os primeiros dias parecia que, nossa, juro, parecia que era mágica. Parecia mágica, assim, eu flutuava, tipo assim, os primeiros dias foram muito loucos. Eu acho que eu trago coisas dos dois, assim, na minha vida com a Fernanda e na minha vida profissional também, assim, né? Da minha mãe eu trago muita coisa das pessoas, a minha mãe é muito, que nem eu, assim, de querer se dar com todo mundo, de se abraçar, de viver e tal, não sei o quê. E o meu pai tem o negócio da trajetória profissional do meu pai, né, que ele foi trabalhou com futebol, depois foi ser artista, e eu tenho essas duas coisas rondando o meu mundo, assim. Então não tem como não olhar para isso e não pensar que veio dele, né, essa coisa toda. Eu paro desse princípio, assim. As pessoas falam, tu tem que desligar um pouco. Esses dias eu somei, tá? Eu gerencio, eu tenho um compromisso profissional que eu lidero, mais ou menos, a última vez que eu somei, 35 milhões de seguidores. Entre as contas todas que eu gerencio, eu sou responsável, porque na cadeia dessas coisas todas, em comunicação, que é a minha área, eu sou o topo dessa cadeia, né, dentro das áreas, por 35 milhões de pessoas. Eu não posso me dar o direito de não olhar. Eu não posso. Então eu tenho que trabalhar com outra coisa. Se eu quero fazer um detox digital, e eu posso querer isso, eu tenho que trabalhar com outra coisa. Se eu trabalho com redes sociais, eu não posso. Eu tenho 2 tipos de cliente que eles trabalham no final de semana, que é o jogador, ele joga no domingo, e que é o artista que faz show sexta e sábado de madrugada, principalmente o filé. Eu não posso não olhar o celular porque hoje é domingo se tem um jogo do meu cliente. Eu não posso. Isso nem entra em discussão para mim, entendeu? Tem um certo exagero, que tem uma hora que eu passo do limite, eu não tenho dúvida que tem. Mas assim, não dá para eu não olhar. Não dá. Aí quer dizer, dá, se eu trocar de profissão. Entendeu? Se eu for outra coisa, aí tá tudo bem. Aí eu posso. Porque eu acho muito fácil também as pessoas que não dependem do celular para trabalhar. Mas é um absurdo, porque não sai do... Sim, mas tu vai lá, tu vai lá, tu não precisa do celular para fazer o teu trabalho. Eu preciso do meu. Eu gosto muito das duas cidades, eu gosto muito de São Paulo. Porto Alegre sempre vai ser minha casa, sempre. Sempre vai ser minha cidade, os meus amigos, os lugares que eu cresci. O lugar onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto acolhido, onde eu me sinto seguro, né, não seguro de segurança, porque lá tá complicado, mas vai ser sempre o meu porto seguro, sem dúvida, assim. Mas São Paulo é a cidade que me desafia. São Paulo é a cidade que eleva a minha régua. São Paulo é a cidade que me faz de fato crescer. Aqui eu preciso ser muito bom se eu quiser ser alguém. Então eu estou sentindo isso aqui, porque aqui não acho que os melhores estão aqui do que Porto Alegre, mas pelo tamanho, na proporção, é a capital dos negócios, a capital de tomada de decisão, é onde tudo acontece, literalmente, né? Então
Eu gosto muito daqui, eu me sinto também, de certa forma, em casa, mas é um em casa diferente. Sabe quando tu tá no escritório, que tu gosta muito de estar no escritório? Assim, tem um escritório que tu gosta muito, que tu adora a tua mesa, adora a tua sala, adora as pessoas e tal. É como eu me sinto em São Paulo. Mas assim, a minha casa, meu colchão e tal, é Porto Alegre. Viver viajando é muito legal por um lado e eu pago um preço muito alto por outro, né? Porque é muito legal porque eu tenho uma rotina. A primeira regra da minha rotina é não temos rotina. É tudo muito diferente, né? Então eu gosto muito disso. Mas o preço que eu pago físico é muito alto, né? Viajar cansa demais, assim, quem tem rotina de viagem sabe. Com o tempo tu vai aprendendo, tu vai fazendo certas coisas que vão te, sabe? Eu tenho cuidado, assim, para assim, não comprar voo. Parece ridículo, né? Mas não comprar voo tão cedo, né? Para dormir bonitinho. Tenho uma outra coisa que eu tenho decidido é assim, se eu vou para tais dias em Porto Alegre, é tais dias. Mas eu precisava falar contigo antes. Bom, eu vou estar lá tais dias, sabe? Eu tenho tentado fazer isso, assim, tem funcionado muito. Eu tenho ido menos também, tenho tentado ir menos. Tem feriadão, vamos? Não, vamos ficar aqui, porque eu preciso descansar também, sabe? Quando chega nos feriados, assim, eu também preciso desse tempo. E também quero viver uma outra coisa aqui em São Paulo, sabe? Eu já tenho amigos aqui que vão na minha casa, que eu vou na casa deles, assim. Então, não é uma vida incrível e também não é uma vida horrorosa. É uma vida um pouco diferente do padrão, né? Mas nem sei se eu posso falar por ela, mas, por exemplo, que a Fernanda sentiu muito, sente muito. Ela sente hoje, muito, muito. Assim, pra ela é muito difícil ainda. Então ela tá se adaptando, tá indo, já tá... O segundo semestre já tá mais fácil que o primeiro, mas assim, tu vê que... E eu já tô mais, tipo, mais acostumado, tipo, é isso, são anos fazendo isso, né? E também tem uma outra coisa, tá? Depois que tu vai pra China, qualquer viagem é 5 minutos.